Olá! Segundo a pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, a Vigitel, Cuiabá é a capital brasileira com o maior número de adultos obesos e acima do peso. O levantamento foi realizado em 2018, a pedido do Ministério da Saúde. Quando se fala em obesidade, Cuiabá e Manaus estão empatadas. Agora, se a gente observa o quesito excesso de peso, Cuiabá é líder isolada, com 60,7% dos adultos acima do peso ideal. Mas o que está por trás da obesidade? Seriam aspectos hereditários, psicológicos? E quais seriam as implicações de estar obeso ou com sobrepeso? Hoje a gente já sabe, por exemplo, que a obesidade implica em aumentar as chances de infarto, de diabetes, além do grupo ser considerado de risco no surto da Covid-19. Fora as consequências psicológicas geradas com a discriminação em função da estrutura corporal. Há dados que mostram que de 19% a 42% das pessoas obesas sofrem com a gordofobia. E para falar mais sobre isso é que recebo hoje a psicóloga clínica Isolde Coimbra e a nutricionista comportamental Michele Reis. Mas antes vamos conferir a reportagem feita por Júlia Graminho e Neidson Garcia. A obesidade é motivo de preocupação quando se fala em saúde. No Brasil, vem crescendo de forma acelerada. Segundo estudos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgado no fim do ano passado, mais de 1/5 da população brasileira é obesa. O documento revela que a proporção de obesos na população adulta no Brasil passou de 12,7% em 1996 para 22,1% em 2016. O levantamento é baseado em critérios definidos pela Organização Mundial da Saúde. Nós sabemos hoje que a obesidade ela desenvolve algumas doenças, né? Então, normalmente, o paciente obeso ele é mais propenso a desenvolver uma hipertensão, ele é mais propenso a desenvolver um diabetes, tá? Ele é mais propenso a desenvolver doenças pulmonares, ele é mais propenso a ter dores articulares, né? As lesões de meniscos, as lesões ortopédicas propriamente dito. No Brasil, 25,4% das mulheres adultas são obesas, enquanto o número de homens é de 18,5%. A doença leva à morte 1 a cada 5 habitantes do país. Outro ponto grave quando o assunto é obesidade são as crianças. No Brasil, quase 11% delas são consideradas obesas, o que gera menos satisfação com a vida e quase 4 vezes mais chances de sofrer bullying nas escolas. A grande maioria começa a desenvolver essa obesidade depois da adolescência, né? Principalmente já numa fase adulta. Porque você vê que a maioria do pessoal às vezes é mais bravo. Eu tinha 18, 20 anos, eu era magro. Né? Depois que eu comecei a trabalhar, o casamento, ou por algum motivo começa a se envolver mais com o trabalho e às vezes deixa as atividades e começa a não alimentar bem, esse paciente começa a ganhar peso. Eu falo com o meu paciente, não adianta, se você ganha 2, 3 quilos por ano, parece que não é muita coisa, mas se for calcular isso em 10 anos, né, você está com 20, com 30 anos você vai ter, às vezes, 30 quilos a mais. Né? Lá na frente você vai estar obeso. Por isso que a grande maioria desses pacientes são obesos mais nessa faixa etária. Mas você pega muito adolescente obeso, muita criança obesa, né? E essas crianças normalmente já vêm de berço obeso, não tem jeito. Menos de 2% a gente sabe que é doença. Mas é importante você educar o seu filho com alimentações saudáveis, aprender a comer verdura desde cedo, legumes desde cedo, procurar variar bem o prato. Quanto mais colorido, melhor. Cuiabá é a capital com maior número de obesos e adultos acima do peso. Os dados são da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico de 2018, realizado pelo Ministério da Saúde. Ainda segundo o levantamento, a Cidade Verde é que tem o menor número de pessoas acima de 18 anos inativas fisicamente. Edgar tem 35 anos de experiência na medicina. Como cirurgião bariátrico, já operou em Cuiabá mais de 2.000 pacientes, a maioria mulheres, entre 30 a 40 anos. Cuiabá, a gente sabe que é a terceira capital mais obesa do país.
Tá? Isso já tem estatísticas trabalhando em cima disso. Tanto que o número de cirurgias bariátricas aqui são grandes, né? A gente tem bons profissionais, a gente tem boas clínicas que envolvem com esse trabalho, né? E a gente já tem estatística mostrando que o obeso no Mato Grosso é muito alto. A auxiliar administrativa já chegou a pesar 128 quilos. As fotos são guardadas como registro de um tempo que ela não quer mais viver. Aí eu renasci novamente, né? Hoje eu sou uma nova mulher. Você olha, você vê uma outra mulher. A auxiliar administrativa engordou com a chegada do segundo filho. Tentou emagrecer com dietas e atividades físicas, mas não teve sucesso. Foi com a gastroplastia, também chamada de cirurgia bariátrica, cujo objetivo é reduzir o peso da pessoa com IMC muito elevado, que conseguiu eliminar 75 quilos e precisou reaprender a comer. A alimentação hoje, assim, ela é pouca, mas assim, ela é rica em saladas, né? Legumes, carne mesmo é muito pouco que eu como. Eu gosto mais de um frango. Carne branca, um peixe, né? Porque a carne vermelha já pesa no estômago, então eu já evito de comer a carne vermelha. Silene também fez a bariátrica. Medindo 1,55 m de altura, a publicitária pesava mais de 100 quilos. Chegou ao grau 3 de obesidade mórbida. Eu vivia aprisionada no meu corpo, né? Então limitada pela questão do peso, querendo realizar atividades consideradas simples do dia a dia, porém o peso não permitia, né? Então isso me fazia perder muito em saúde e qualidade de vida. Quem já sofreu com os quilos a mais, procura se cuidar o dobro. Bom, eu sou ansiosa, né? Então, assim, como você não pode estar saindo de casa, essas coisas assim, a gente procura, assim, não comer, mas come. Então, eu procuro mais líquido, sopas, né? Para estar comendo, porque se deixar, você come muita coisa que não deve. A população tem que entender que uma boa alimentação e exercício físico é fundamental. Não adianta você querer achar que a cirurgia vai fazer milagre e vai te emagrecer, ou que você ficar em casa sentado sem fazer nada vai te emagrecer. Mesmo que você faça uma opção para uma vida saudável, né? Ou que você faça uma opção para a cirurgia, as duas coisas vai ter que se passar por uma boa reeducação alimentar e por exercício físico. Intervalo comercial e a gente volta em instantes, não saia daí.